Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Sheila Shimada, essa é a série Comentário de Livros e eu vou hoje falar sobre o livro A Legião, não sei se vocês conseguem ver aqui, né, do Robson Pinheiro. Esse livro aqui, ele faz parte de uma trilogia. Tem A Legião, que fala do mal a nível individual, tem Senhores da Escuridão, que fala do mal a nível coletivo, organizacional, político, e tem A Marca da Besta, que fala sobre o mal a nível intergaláctico, a nível planetário. Então, assim, o livro, ele é enorme, olha só. Então, não vai dar para eu falar de tudo. Eu vou fazer um apanhado geral, depois eu vou falar sobre algumas cenas que eu acho bacana, e aí eu vou fazer minhas conclusões finais e deixar uma proposta para ver se você realmente quer ler o livro ou não. Bom, primeiro, que eu queria falar sobre esse livro em visão geral? Esse livro, ele não é para ser lido por pessoas que têm baixo conhecimento espiritual. Eu sugiro que, se você quer ler esse livro, que você leia se você tiver um conhecimento, no mínimo intermediário, porque ele vai tratar sobre temas de obsessão complexa, de desmembramento de perispírito, de desdobramento astral, isso para falar no mínimo, né? De a questão do que acontece com ovoides, de feitiços complexos, de magos negros, então assim, de várias religiões. Ele vai tratar sobre a espiritualidade e como ela funciona depois que a gente morre no corpo físico. Ele quebra tabus. Então, se você não tiver um conhecimento mínimo, ele vai ser muito difícil de você compreender. Se você trabalha em centro espírita, eu acho muito bacana que você leia isso, porque uma das críticas que ele faz no livro é como nós, dos centros espíritas, eu falo nós porque eu também trabalho em centro espírita, inclusive na parte de desobsessão e às vezes na parte de cura. Então ele fala como nós, trabalhadores, às vezes a gente está muito para trás do que realmente está acontecendo a nível tecnológico para as obsessões, e aí a gente fica naquela mesmice de oi irmãozinho, tudo bem? Ah, vem cá, perdoa, seja encaminhado para uma escolinha. Então assim, ele fala, pô, para com isso, meu, tem mago negro desenvolvendo tecnologia que você nem imagina, de hipnose mega complexa, e como as pessoas são pegas para serem feitas de cobaias, né? Então a gente acha que assim, sempre o mago negro ou a figura do diabo vai ser aquele cara que vai te fazer uma proposta e que vai te falar assim, olha, vou te oferecer dinheiro, fama e prestígio, e aí você vende sua alma para mim. Não é isso que ele fala, não é isso. Ele fala de pessoas alienadas que por ignorância se envolvem com esses seres e acabam nem recebendo a fama, o poder e o prestígio e mesmo assim sendo vítimas de experimentos criminosos. E por que experimentos criminosos? Aí a gente vai entrar para a segunda parte do livro, que eu vou comentar algumas cenas. Se você não... só para você não falar que eu sou spoiler, não sei o que, se você não quer saber das cenas do livro, pode desligar o vídeo agora, porque eu vou contar algumas, mas são muito interessantes. Se eu fosse você, eu via, assim. Eu não vou contar detalhadamente, só vou dar um gostinho, para se você quiser ler. Então, assim, uma cena que eu achei bacana é que eles fazem experimentos com espíritos que se acham superiores, assim. Ai, como eu sou inteligente porque eu sou um cientista, então eu vou lá me envolver em experimentos que vão falar sobre a mente humana, e aí eu quero hipnotizar as pessoas, então eu vou lá num laboratório aprender como que se faz desdobramento de perispírito e implantar chips e não sei o quê. E essas pessoas, esses cientistas, esses estudiosos, por não terem a moral bem firmada, eles acabam entrando nos laboratórios dos magos negros, se comprometendo com esse tipo de experimento e inclusive tendo a memória substituída. E por isso que ele fala no livro que é tão complicado os experimentos que os magos negros estão fazendo. Ele fala assim, olha, é crime, por quê? Porque ele está substituindo uma memória para implantar um hábito que a pessoa nunca teve, ou seja, está mexendo no livre-arbítrio dela para ele poder manipular a nível complexo, assim, da pessoa, tipo, ela acha que é uma pessoa ruim porque ela teve uma memória implantada no perispírito dela. Então, assim, esse é o nível de crime que está acontecendo na espiritualidade, e a gente aqui do centro espírita tá falando assim, ô irmãozinho, perdoa, vai para uma escola de Santo Agostinho. Não, existem coisas bem mais complexas acontecendo, e esse livro fala muito bem disso. Outra coisa que ele fala, assim, além dos laboratórios, ele fala de como trabalha a espiritualidade. Então, assim, aqui que eu digo, né, no mundo físico, aqui nós, encarnados, você assistindo o YouTube agora, a gente tem uma ideia de que
evangélico vai para um lado, católico vai para outro, espírita para outro, e não, lá é tudo junto. Então é assim, Exu trabalhando com a falange de Maria, trabalhando com a falange dos índios, trabalhando com a falange dos pretos velhos, trabalhando com a falange dos cientistas, todo mundo trabalhando para Jesus. Então tem um que comanda tudo, e esse um que comanda tudo é Jesus. Independente da religião que você se firmou, daquilo que você acredita, ou daquilo que seu perispírito tem a forma, você está trabalhando para Jesus, está todo mundo dentro do mesmo barco. Então, assim, essa divisão religiosa é uma coisa que nós encarnados experimentamos ainda nesse mundo físico. Mas na espiritualidade, todo mundo que quer trabalhar para Jesus, trabalha para Jesus, não importa se está vestido de Exu, de médico, de falange de Maria. Não importa, tá todo mundo no mesmo barco, cada um setorizado na sua especialidade. Então a falange de Maria, ela vai trabalhar com socorro, a falange dos Exus, eles vão trabalhar como se fossem polícias do astral e todo mundo trabalha junto. E tem uma segunda cena no livro que eu achei muito bacana, que é assim, é uma vez que eles vão para o cemitério, e aí vai o Raul, que é o encarnado, que fica em desdobramento trabalhando, vai o Jamar e o João Kobu, ou Pai João, que são os mentores, né, ou os amigos espirituais que ficam com ele fazendo os trabalhos. Então, o Raul, ele vai para fazer uma missão espiritual para tirar uma moça que era muito bonita, que era modelo, e que morreu de overdose de drogas, e ela era muito apegada à beleza dela, ela era muito apegada ao corpo, e ela era muito apegada às questões materiais. Então, quando ela desencarnou, ela não conseguia deixar o corpo. E aí o perispírito dela estava atrelado, grudado no corpo, não conseguia deixar o corpo, e ela estava sofrendo o processo de putrefação, e assim, sofrendo demais, gritando de dor, e olhando aquele corpo que um dia tinha sido bonito, o corpo de uma modelo famosa, apodrecendo, com verme entrando e saindo, sabe? Uma coisa assim, horrível. E ela não conseguia se desligar. E era tão forte aquela conexão que ela tinha, devido às drogas e ao próprio apego dela, que o Raul, que era encarnado, teve que ir em desdobramento ir lá junto com os espíritos, porque ele tinha que doar ectoplasma para conseguir tirar ela de lá. Então foi a avó dela para mexer no sentimental, que era uma avó que ela amava muito, mais o Raul, que era encarnado para doar ectoplasma, e mais uma equipe de espíritos para fazer uma barreira contra os vampiros espirituais. E quando eles chegaram no cemitério, para eles saberem que era todo mundo trabalhando para Jesus, os caveiras, que eram meio que a polícia do cemitério, que protegiam os recém-desencarnados dos vampiros espirituais, falavam assim, quem é você? Aí eles colocavam uma insígnia, né, como se fosse um símbolo, o que aqui a gente falava assim, tipo como se fosse um logotipo, uma marca assim, eu sou fulano. Então assim, o João Kobu, o Pai João, que trabalhava o espiritismo, ele desenha o símbolo do espiritismo, que é a videira, e aí o caveira fala assim, não, ele também trabalha para Jesus, pode entrar. E tem a insígnia que fala do símbolo dos trabalhadores da Seara de Maria, que são os socorristas. E os caveiras, eles são como se fossem Exus que protegem os cemitérios, e eles falam que eles usam o símbolo de caveira para você lembrar que era do cemitério. E por que eles usam esses símbolos? Porque em algumas esferas mais densas espirituais, o pensamento não flui com facilidade, porque a atmosfera está inóspita, ela não permite. E por isso que eles usam símbolos. E aí você começa a entender por que é bacana usar símbolos. Eu até fiz uma tatuagem aqui, mas não dá para mostrar no vídeo, que fala exatamente sobre isso, como se fosse uma insígnia, ou que os umbandistas chamam de ponto, sei lá. E aí eles conseguem retirar o perispírito dessa moça do corpo, e depois de uma verdadeira batalha, assim, como se fosse tipo Guerra nas Estrelas, sabe? E assim, é muito legal. E eu vou parar de contar mais cenas, porque senão fica muito longo o vídeo. Pra finalizar, o que eu ia falar pra vocês também tem a parte dos feitiços, só essa, a parte dos feitiços que eles usam de ovoides para sugar as energias dos encarnados e para fazer feitiços complexos. E aí, que os ovoides são? Pessoas que já perderam até a forma perispiritual, de tanta droga que usou, né? De tanto que se deformou enquanto individualidade de espírito. Então, assim, é um livro muito, muito bacana. Mega recomendo.
tenha um para você. Esse aqui eu já doei para a biblioteca do Centro Espírita. Portanto, os próximos vídeos que eu for falar das outras da outra sequência da trilogia vai ter que ser gravado lá no Centro Espírita. Mas assim, tenha ele para você, compra, que é muito bom e ele vai mudar a sua cabeça com relação à espiritualidade. Ele vai fazer você, pelo menos a nível de reforma íntima, ele me fez parar para pensar assim, cara, não importa a religião que eu tenho, o que importa é eu ser sincera comigo mesmo, honesta e trabalhar pela minha evolução espiritual, que é isso que importa lá. Lá ninguém vai te perguntar qual religião você estava, pelo menos o que fala no livro, e que faz sentido no meu coração. Lá o pessoal vai te perguntar o que de bem você fez, o que Jesus te ensinou que você seguiu. Então, uma recomendação, leiam, excelente livro, excelente, mas se você, repito, se você não está naquele nível bacana de conhecimento espiritual, dá um gás aí na sua aprendizagem e aí depois você vai ler esse livro, mas se você trabalha em centro espírita, tipo, cara, tem que ler, sabe? Eu vou ficando por aqui, se você gostou, dá um like, compartilha para quem tiver a fim de ler esse livro também, eu mega recomendo. E se você quiser se inscrever no meu canal, fica na campainhazinha do lado do vídeo, ok? Vou ficando por aqui, um beijão e eu espero que vocês tenham gostado. Namastê!